Olá, tudo bem? Eu me chamo Maria Andresa. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouco sobre o projeto de pesquisa, como eu posso cuidar do meu pulmão, e falar um pouquinho como é feito o processo de tutoria dentro do projeto. Esse aqui é o nome do nosso projeto de pesquisa. A gente usa a sigla CPCNP. Me chamo Maria Andresa Correia e sou professora contratada na Prefeitura do Recife e estou atualmente na Escola Bola na Rede. Aqui é um pouquinho de quem somos, né? Nosso projeto iniciou em maio de 2023 com estudantes do 6º ano e atualmente eles são estudantes do 8º ano. Aqui do meu lado está Lavínia, Milena, Nicole e Levi. A gente tem o Instagram do grupo, que está aqui no QR Code do lado, onde a gente posta com frequência, né, todas as atividades e todo o nosso percurso que a gente foi desenvolvendo ao longo dos anos. E antes de começar, eu queria trazer aqui uma reflexão. Problemas complexos, como o tabagismo, podem ser resolvidos de forma isoladas ou necessitam de ações conjuntas que envolvam a reflexão e a ação dos vários atores que compõem a sociedade. Com certeza você vai concordar que a gente precisa de várias ações. Mas o que de fato necessita para que essas ações sejam feitas, né? E aí o nosso projeto buscou exatamente isso, buscar as parcerias para que a gente possa trabalhar essa questão do tabagismo, principalmente com os adolescentes. Porque o que a gente tem atualmente? Uma população que está cada vez mais enfraquecida, que necessita de cuidado e apoio, né? E serve como estímulo para os jovens. E o aumento do uso das tecnologias que ultrapassa os limites geográficos. Então, se anteriormente a gente tinha apenas o estímulo local do uso do cigarro, hoje em dia a gente tem as redes sociais, os influenciadores digitais que estão constantemente ali fazendo propagandas, né, principalmente sobre o cigarro eletrônico, e aí os jovens acabam se tornando vítimas em potencial para esses problemas. E aí eu vou começar a falar um pouco agora do projeto. Como eu falei, o projeto começou em 2023. E a gente usava o nome, né, como eu posso cuidar do meu pulmão. E em 2024 a gente trouxe um subtema, né, para essa temática, que é tão ampla, né? Existem várias formas de a gente cuidar do nosso pulmão. E aí a gente colocou como subtema estimulando o cuidado e promovendo parcerias para discussão sobre o tabagismo nas escolas. E agora em 2025 a gente está trazendo como subtema a epidemia do vape, a influência das redes sociais e o impacto na tomada de decisão dos jovens. Focando mais um pouco na questão da problemática do cigarro eletrônico, que vão aumentando muito, né, e chegando em todos os locais. O que a gente tem? A gente tem aqui a escola, que é a imagem do Google Maps, mostrando aqui a escola. Ela fica na subida da Estrada da Mumbeca, a estrada que dá para a aldeia, conhecida por algumas pessoas. Ela é uma comunidade que fica na Guabiraba. E existem outras duas comunidades que são agregadas, que é Bom Clima, que fica mais para o lado de cá, né, a subida aqui da escola. E tem Morada Verde, que é entrando mais um pouco aqui nessa estrada. Inicialmente, a gente iniciou o projeto, né, trazendo essa problemática e trazendo essa pergunta inicial aqui de pesquisa. Por que é tão comum ver pessoas fumando na comunidade de Bola na Rede? E aí, estudando, vendo, pesquisando sobre, a gente desenvolveu um trabalho muito bom que eu vou mostrar para vocês. E atualmente a gente está com essa pergunta de pesquisa, né? Por que os jovens são tão influenciados pelo cigarro eletrônico? No ano atualmente a gente está focado mais nessa segunda pergunta. E aí a gente tem como hipótese, né, como resposta a essa pergunta, né, que é a falta do cuidado e do conhecimento da proibição dos perigos, associados com o estímulo local e social das mídias virtuais, estimulam a experimentação, o consumo e o estabelecimento do vício do cigarro eletrônico, ocasionando assim um aumento considerável da exposição e do consumo na comunidade local. Cada vez mais a gente fica sabendo, né, chega a nossos ouvidos, eu, principalmente como professora que tem contato com eles, do uso, da experimentação já do cigarro eletrônico. E aí, qual foi o nosso objetivo geral, o nosso projeto? Né? Criar estratégias de divulgação permanente
sobre os perigos do uso do cigarro eletrônico, que possam contribuir para a saúde na escola e da população local. E como objetivos específicos, promover parcerias entre a escola, a universidade e a Secretaria de Saúde, através do posto de saúde local, buscando exatamente esses atores, né, que são responsáveis para tratar a questão da saúde e do tabagismo, realizar pesquisa com os estudantes, utilizando a tutoria na perspectiva das comunidades de aprendizagem, com o apoio da universidade, acompanhar o tratamento dos fumantes, oferecido pelo posto de saúde local, que até então, quando iniciou o projeto, não tinha, né, e o projeto ajudou bastante para que começasse a ser oferecido o tratamento no posto local, e promover ações, né, de cuidado e promoção à saúde na comunidade, que traga conscientização dos perigos do tabagismo para jovens e adultos. Realizamos encontros semanais no contraturno escolar, junto com a professora tutora, que sou eu. Trouxe aqui 2 fotos bem no comecinho, onde a gente se encontrava na cozinha da escola, que às vezes alguns professores fazem, não tem espaço, não tem tempo, né? Acho que é coisas que a gente tem que buscar realmente na nossa vida. E hoje em dia a gente se encontra no pátio. Tem uma área coberta aqui, né, aberta, e a gente se encontra, a gente põe mesas aqui, a gente faz os nossos encontros. E atualmente a gente já tem a blusinha da gente, né, todo mundo bonitinho aqui usando a camisa do projeto. E aí eu vou começar a mostrar para vocês agora um pouco das ações que a gente fez desde 2023. Tem umas que são bem, bem pequenas, mas assim, foram fundamentais para a gente desenvolver o que a gente fez até o momento. Então a gente iniciou, né? Foi um momento de quebra de gelo, eu chamo assim, uma entrevista com os agentes de saúde da unidade de saúde da família Gilberto Freire. Então a gente criou um questionário de pesquisa, os estudantes fizeram as perguntas e a gente entrevistou os agentes de saúde para saber como era a comunidade, como é que era a questão do tabagismo, o quantitativo de pessoas. A gente descobriu que a quantidade era bastante grande, né? Mais de 11% da comunidade era de fumantes. E aí, com base nessa entrevista, a gente criou um questionário de pesquisa para aplicar na comunidade e a gente realizou a primeira feira de conhecimento na escola. Como uma primeira ação, né, de prevenção e combate ao tabagismo, a gente teve a colaboração da Universidade Federal de Pernambuco e dos agentes de saúde, que fez uma palestra no dia. Isso foi no finalzinho de 2023. E foi muito importante que a gente começou a trazer essa discussão para dentro da escola. E trazer as parcerias, né, como eu falei. E os resultados dessa pesquisa também foi para a FECOM, que é uma feira que a gente tem dentro da Secretaria de Educação, e os estudantes mostram as pesquisas que eles vêm desenvolvendo nas escolas. E aqui já em 2024, a gente iniciou o ano fazendo o Dia do Agente de Saúde, onde a gente fez visitas em alguns moradores fumantes da comunidade para conhecer a realidade deles, o que acontece, o que faz, né, essa pessoa ser tabagista, procurar ou não tratamento, se ela gostaria ou não, se tivesse tratamento na comunidade. A gente também realizou uma ação local, né, pensando na questão ambiental realmente, e aí teve uma coleta de bitucas de cigarro na escola, onde em 20 minutos a gente ali com luvas e sacolas plásticas, a gente conseguiu coletar 120 bitucas de cigarro só ao redor da escola, só na área verde que a gente tem ao redor da escola. E em 2024 também a gente conseguiu entregar uma carta à coordenadora de prevenção de doenças crônicas não transmissíveis da Secretaria de Saúde do Recife. Foi muito importante também para a gente expandir mais, né, nossos horizontes e conseguir mais promoção à saúde para a nossa comunidade. E a gente convidou também um artista plástico que a gente tem na nossa comunidade para fazer uma arte com a gente. Aqui está o iniciozinho da arte, onde a gente colocou um pulmão, né, respirando um pulmão saudável, um pulmão cinza, né, tabagista. O artista plástico é André Soares, do projeto Catamisto. A gente também fez uma apresentação na Expo 7, que foi uma seleção, né, que a gente passou da FECOM e a gente ganhou para fazer uma apresentação em nível nacional, onde a gente levou, tem várias escolas e outros países também apresentando, os estudantes apresentaram lá também.
E iniciamos reuniões junto com a Secretaria de Saúde do Distrito Sanitário 7, os agentes de saúde, e a gente começou a trazer aqui também o pessoal do LAPEC, que é da Liga Acadêmica de Pesquisa em Câncer da Universidade Federal de Pernambuco, para também compor o nosso trabalho, né, nosso arsenal, vamos dizer assim, de trabalho para tratar dessa questão tão complicada que é a questão do tabagismo. Em 2024, a gente conseguiu que esses estudantes do LAPEC viessem fazer a tutoria na escola. Então, foram feitas 2 momentos aqui, com as turmas do 7º A e do 7º C, na época, onde eles fizeram a pesquisa, desenvolveram toda a metodologia científica e realizaram trabalhos que foram apresentados na escola. Logo no finalzinho, vou mostrar aqui as ações, eu vou mostrar como é feita exatamente essa questão da tutoria. E aqui, nesse dia, foi o dia da apresentação dos estudantes, né, da pesquisa. E aí a gente contou com a Secretaria de Saúde trazendo várias atividades de saúde da mulher, questão de violência, questão da dengue, vacinação, teste de acuidade visual, escovação. Então, foram várias ações voltadas para a saúde que foram trazidas nesse dia, que é o Dia da Saúde da Família na Escola. A gente teve a apresentação também do artista plástico Catamisto, que veio prestigiar esse dia também, e a apresentação aqui dos estudantes nas salas de aula, onde eles puderam trazer para a comunidade, né, tudo que eles pesquisavam, os questionamentos que eles tinham em relação ao cigarro convencional, ao cigarro eletrônico. Diante desse movimento também a gente fomos convidados, né, para o Seminário da Saúde, que aconteceu na Unicap, no Dia Nacional do Combate ao Tabagismo, e a gente participou também de oficinas. Nesse dia a gente recebeu uma homenagem pela contribuição que nós demos, né, à questão do tabagismo, principalmente na nossa comunidade aqui de Bola na Rede. E aí foi apresentado o projeto, as pessoas muito curiosas, querendo saber o que a gente faz, o que os jovens estudantes estavam fazendo lá, né, no seminário, onde só tinha adultos, médicos, agentes de saúde, enfermeiros. E aí foi bem interessante esse contato e essa troca de experiência. Fomos convidados também para participar de uma apresentação na escola pública, foi a comandante Luiz Gomes, Nova Descoberta, e os estudantes levaram, e a gente acha muito legal essa troca, porque a questão da conversa, né, entre os pares, né, de um estudante ali estar falando para o outro, né, tem um impacto ainda maior do que quando é um adulto, né, um profissional de saúde ou um professor está falando sobre o tema. Então a gente percebe que impacta bastante, né, quando algum estudante vem, traz essa problemática e discute com os outros estudantes sobre a questão do tabagismo e os perigos, né, e as doenças que o cigarro pode causar. Foi tema também, né, foi levado para o Seminário de Experiências Exitosas da Secretaria de Saúde do Recife, onde é a coordenadora, Anne, ela apresentou também o projeto e apresentou como foi esse dia, né, o Dia da Saúde da Família na escola, e como foi importante isso para a promoção da saúde e para o início do tratamento aqui na comunidade. Em 2024, teve a apresentação da FECOM, que eles apresentaram novamente o projeto, e a gente produziu uma curta-metragem pequenininha que está disponível no Instagram, trazendo a história, né, da questão do tabagismo e do que os jovens podem acabar caindo nessa armadilha, né, do cigarro. E aí, finalmente, 2024, no finzinho de 2024, a gente conseguiu começar, né, o início do tratamento na comunidade. Então, tem aqui a farmacêutica Juliana entrevistando aqui 2 moradores para fazer uma entrevista para ter a seleção da primeira equipe para fazer o tratamento na comunidade. E aí a gente começa agora aqui 2025, né, fazendo aqui uma perspectiva, né, do que foi, né, aqui do iníciozinho do projeto, de quem nós somos agora. E da nossa primeira reunião que a gente fez, né, organizando, vendo novamente de como é que a gente pode fazer, de como é que a gente pode buscar novamente a parceria da universidade, a parceria da Secretaria de Saúde, do posto de saúde local, para a gente fazer mais um dia de saúde da família na escola, para que a gente possa promover ações, né,
de prevenção e combate ao tabagismo e do cuidado da saúde, né, para todos. E aí eu venho trazer aqui como tudo isso vem sendo realizado. Né? Muitos professores me perguntam, às vezes, né, o que você faz, como é que você se encontra, o que que tem, né, por que tantos encontros, né? Você precisa realmente de um encontro semanal para fazer tudo isso. Então, dentro da perspectiva, a gente usa aqui, eu mostro aqui para vocês como é que eu estruturei esse projeto. Então, eu utilizei algumas metodologias. Então, a gente faz a tutoria na perspectiva das comunidades de aprendizagem, me baseio bastante aqui nesse livro, José Pacheco, que é da Escola da Ponte. Os nossos encontros também têm uma estrutura, né, da sociocracia para a organização, e a gente usa essas duas técnicas aqui com muita frequência, que é o método Bullet Journal, para poder organizar a pesquisa, as anotações, a gente usa também o diário de bordo, né, fazer as anotações dos encontros, e a gente usa muito também a técnica de Feynman, para poder estar sempre revendo e apresentando e mostrando o que foi aprendido. A tutoria, né, foi criada, como eu falei, por José Pacheco, que é aqui da Escola da Ponte, em Portugal, que é uma comunidade de aprendizagem, e eles utilizam muito essa questão da tutoria para desenvolvimento da pesquisa dos estudantes, porque às vezes a pessoa fica muito assim, a metodologia científica é muito difícil, né, os alunos não vão conseguir desenvolver, não vão conseguir fazer, e não é algo complexo, mas precisa ser bem estruturado e entender como é que deve ser feito, principalmente da questão do tutor. Quem vai ser esse tutor, né? A gente se coloca como ser em construção. Então, eu trouxe aqui essa imagem do homem esculpindo, saindo da pedra, esculpindo seu personagem, esculpindo seu futuro. Né? De pensar que nós somos seres em construção. Então, o tutor ele precisa ter alguns atributos. E aqui eu separei alguns, que é trazido, né, pelo professor José Pacheco no seu livro e bastante nas suas reuniões dentro das comunidades de aprendizagem. Então, ele precisa, antes de mais nada, ser um ser humano. Né? Ter racionalidade, ser exemplo a ser seguido, ser um pesquisador, ser verdadeiro, ter correspondência nos seus atos, né? Tudo que ele está falando ali, ele também está fazendo, e ter empatia para com o outro. Então, esses são os atributos que uma pessoa tem que ter para poder conseguir ser realmente um tutor. E aí, o que ele tem que fazer? Né? Ele tem que conseguir incentivar, sugerir, fazer a intermediação do processo, provocar, desconstruir algumas coisas, orientar, registrar as informações, avaliar o processo. Então, o que a gente tem que ter? Aqui são as premissas. O que eu, como tutor, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer? Primeiro, eu não posso dar respostas. Eu devo ajudar nas perguntas. Então, dentro do processo, no encontro da tutoria, a gente não pode chegar ali e ficar dando respostas. Posso dar uma resposta ou outra? Posso. Dependendo do que isso vai levar para ajudar a que o estudante consiga chegar a uma resposta para a sua dúvida. Certo? Porque todos eles têm dúvida. Eu sempre fui uma pessoa que sempre tive muitas dúvidas. Você pode lembrar de você na sua adolescência, ali por 10 anos, 9 anos, né, que são seres extremamente curiosos, querendo saber sobre a vida, querendo saber sobre as coisas. E às vezes a gente perde muito dessa questão do trazer a resposta pronta e tirar deles essa capacidade que eles têm de ir atrás e buscar suas próprias respostas. Né? E aí o que a gente precisa fazer também? A gente precisa ajudar nas buscas e nos registros. Né? Porque onde é que ele vai buscar essa resposta? Com quem ele vai falar? Onde é que ele vai conseguir as respostas que ele precisa para aqueles questionamentos que ele tem? A gente deve ter isonomia também. A gente tem que se colocar numa situação de que eu não posso me colocar que eu sei mais do que o outro. Eu posso até saber uma coisa ou outra, um assunto ou outro, mas eu tenho que me colocar como igual dentro desse processo. De que eu estou ali como um ser aprendente também. E não um ser que sei de tudo e só detém todo saber. Então, isso é uma das premissas também que o tutor tem que ter. De estar muito atento, né, com a escuta ativa, para ouvir o estudante, mas também me colocar nesse papel de que ele também pode saber, ele tem também uma vivência muito grande, principalmente uma vivência de vida, e pode saber muitas coisas que eu também não sei, e aí a gente aproveita nesse momento de troca para aprender, e a gente também não se isola, né, eu sei de tudo, ele não sabe de nada, e aí eu deixo de aprender muita coisa por não ouvir, né, esse estudante, e eu devo estar sempre atento a tudo que está sendo passado, a tudo que está sendo mostrado,
de como está sendo a postura desse estudante diante da pesquisa e diante do que está sendo feito. E aí eu vou entrar agora, adentrar um pouco no que a gente está planejando para 2025, certo? Como é que a gente está se organizando para, né, esse processo. Eu venho, né, desde o início, trabalhando com os estudantes, a gente já está realizando os encontros, eles já estão desenvolvendo as pesquisas, mas a gente está no momento de expandir ainda mais essa pesquisa e trazer outros estudantes para fazer essa pesquisa também, né, para a gente mobilizar mais pessoas, para ter o envolvimento de mais pessoas. E aí eu trago aqui o primeiro momento, que seria já com esse tutor junto com a turma. O que ele vai fazer, né? O que esse tutor vai fazer? Como é que ele vai chegar, né, no estudante para iniciar a tutoria com ele? Então, existe um pré-momento que vai ser feito por mim como professora. A gente vai usar 2 turmas, que é o sexto A, o sexto B e o sexto C, onde a gente já vai trazer essa fala para o estudante, preparando eles que em determinado dia vai vir pessoas da universidade, que vai ter ali momentos de trocas, de aprendizagem, de pesquisa, onde eles vão ser acompanhados por uma pessoa para desenvolvimento de uma pesquisa com uma determinada temática. E aí, nesse primeiro momento, o que a gente traz? Uma apresentação breve, né, desse primeiro contato desse tutor da universidade com o pequeno grupo que ele vai acompanhar. Então, nesse momento vai ter um momento de falar o nome, a idade, onde mora, onde estuda, quais são as suas necessidades, quais são as suas dificuldades, né, que você tem, qual a sua facilidade de acesso à internet, a conseguir usar um computador para conseguir desenvolver a pesquisa, qual o seu sonho que gosta de fazer, e se já participou de algum projeto, se fez alguma coisa. Tudo isso aqui não é, ele é extremamente importante para você entender e poder colaborar com eles também no desenvolvimento do projeto em si, né, da pesquisa. E aí, nesse primeiro momento, depois da apresentação, vai ter que vir o acordo de convivência. E aí, o que seria esse acordo? O primeiro acordo é não faltar os encontros. A gente vai ter um encontro semanal e vai ser 3 encontros, né, ao longo do mês. E nesses encontros você não pode faltar, porque se você faltar, você não vai conseguir acompanhar, não vai conseguir entender o que está sendo feito, não vai conseguir desenvolver a sua aprendizagem dentro do processo. O segundo acordo é da responsabilidade em realizar a pesquisa, no prazo que vai ser estabelecido. Então, a gente combina, a gente vê o que vai fazer em cada dia, o que tem que fazer na pesquisa. O estudante ele já vai sair com a pergunta do que ele quer saber. Então, ele vai para casa já com esse intuito, né? Você já sabe se ele tem acesso ao computador ou não, para poder fazer essa pesquisa. Se for necessário, também você pode trazer algum material, indicar um material, para que ele possa ser impresso, para o estudante também fazer a leitura, certo? Então, tudo isso faz parte do acordo ainda também. E um terceiro acordo, fazer os registros por escrito e montar a apresentação, que aí a apresentação vai ser decidida posteriormente como vai ser feita de acordo com uma pesquisa que está sendo desenvolvida, que pode ser uma maquete, pode ser um vídeo, pode ser uma postagem no Instagram, um card, um cartaz. E aí o estudante ele precisa começar a fazer esse registro, que pode ser no próprio caderno mesmo, por escrito, né? Para que ele possa trazer da definitiva das respostas, né, da pergunta que ele está querendo saber. E aí, nesse primeiro momento, a gente precisa, além da apresentação, do acordo de convivência, como eu falei, apresentar as perguntas da pesquisa e responder pelo menos as 2 primeiras. Que 2 primeiras é essa? As 2 primeiras perguntas aqui da tutoria. Então, isso aqui é o que norteia, né? Por isso que eu botei a tutoria como norteadora da pesquisa. Essas 8 perguntas aqui são o que norteia a pesquisa. E essas perguntas são propostas, né? São dentro da metodologia do José Pacheco, para que possa ocorrer o processo de tutoria. Então, a primeira pergunta é o que você gostaria de pesquisar? Então, aqui do lado eu coloquei, como eu falei, né, são perguntas simples, mas que tem tudo a ver com a metodologia científica, né, do que tem por trás, né, dessas perguntas. Então,
Quando a gente pergunta para eles assim, o que você gostaria de pesquisar? Eu vou fazer essa pergunta para ele, para os estudantes. O que você gostaria de pesquisar? E aí, a partir dessa fala deles, trazendo essa perspectiva, né, da questão do tabagismo, vai ser criada uma pergunta científica. O que ele gostaria de pesquisar? Né? Eu gostaria de pesquisar sobre por que as pessoas fumam, por que a pessoa fica viciada. Então, vai surgindo perguntas diante da situação que foi proposta. E aí você vai para a segunda pergunta, que ela é muito importante. Por que você deseja realizar essa pesquisa? Então, é a motivação que leva essa pessoa a querer saber daquilo. Porque a motivação ela tem que ter um significado importante. Ah, porque eu tenho um parente que fuma. Ah, eu tenho alguém que... Minha avó morreu de câncer no pulmão por conta do cigarro. E aí tem toda uma motivação por trás. Porque se essa motivação ela não for sólida o suficiente, essa pesquisa ela não vai se desenvolver muito. Porque é o que ela... Como é que eu posso dizer? É o que a move, né? Para querer saber sobre essa pergunta. E aí a gente chega nas outras perguntas, que se conseguisse fazer no primeiro dia, seria interessante o que você já sabe. Mas aí a gente pensa isso do que você já sabe para o segundo encontro. Então, retomando aqui no primeiro encontro, o primeiro momento vai ser a apresentação, acordo de convivência e as duas primeiras perguntas. Primeira pergunta, o que você gostaria de pesquisar e por que você deseja realizar essa pesquisa. Já sei disso, os estudantes já mostraram para mim o porquê deseja realizar essa pesquisa, e aí você vai deixar com que ele tente responder essa pergunta sem nenhuma consulta prévia, certo? Sem nenhuma consulta prévia. E aí vai ser o quê? Vai ser a hipótese desse estudante sobre essa pergunta que ele mesmo criou. E aí ele vai criar a sua hipótese. E aí a gente usa nesse momento a técnica do Feynman, que aí, de forma breve aqui, vocês podem depois dar uma pesquisada na internet do que se trata mais a fundo, mas ele vai pegar um papel, vai colocar o tema em cima e aí vai trazer embaixo uma resposta dele próprio do que ele entende, né, sobre qual é a hipótese, o que ele acha. Ele vai tentar responder essa pergunta dele. E essa vai ser a hipótese dele. E aí, posteriormente, a escrita, chegar no momento de dizer, eu não sei mais nada, eu acho que é isso, ele vai fazer um risco. E a partir daí, ele vai começar a escrever, logo embaixo dessa mesma folha, tudo que ele for encontrando, ele for pesquisando e achando de resposta para aquela primeira pergunta. E aí, nesse momento, é que surge a nosso quarto tópico aqui, que não é bem uma pergunta. Elas são as perguntas motivadoras. E o que seriam as perguntas motivadoras? São as perguntas que vão surgindo nesse processo. Porque você vai tentar responder essa primeira pergunta, vai achar a sua hipótese, vai começar a ler sobre, mas quando você começar a ler, vai surgir outras perguntas. Então, os estudantes precisam também anotar essas outras perguntas que vão surgindo. Então, eu comecei a ver que no ato de fumar, ativa, tem a nicotina, o cigarro. É a nicotina que faz que a pessoa se vicie. Mas aí, o que é a nicotina? E aí ele vai colocar o que é a nicotina. E nesse momento ele vai parar o que ele estava pesquisando ali e vai começar a pesquisar suas perguntas motivadoras. E aí ele vai ver o que é nicotina. E aí ele vai pesquisar sobre o que é nicotina. E aí, o que são neurotransmissores? Aí ele vai parar também e dar uma olhada no que são neurotransmissores. E a importância do tutor nesse processo, porque ele vai vendo como está sendo desenvolvida a pesquisa, vendo quais são as perguntas que estão surgindo e ali com cautela, para que o estudante não se perca demais nessa resposta que está sendo trazida pela pergunta motivadora e não se perca da pergunta principal, né, da pesquisa. E aí, aqui junto com o estudante ou o próprio tutor já pode ir pensando, né, onde você irá pesquisar, e aí eu peço que o tutor ele possa dar um suporte nessa etapa aqui, e aí ele pode indicar algum site, um material impresso, para que a gente possa fazer com que esse estudante ele possa investigar mais sobre a sua pesquisa. Quanto tempo você levará para fazer a pesquisa? Essa pergunta ela já está respondida. Vai ser basicamente 2 semanas. Então, vai ter a primeira semana com contato com ele, onde vai ter a apresentação, como eu falei, o primeiro momento.
E aí ele vai trazer essa resposta no segundo momento para um segundo encontro. Depois desse segundo encontro, o terceiro encontro já vai ser um encontro da montagem, né, de como é que vai montar para fazer a apresentação, que também vai ser no dia da saúde da família na escola. Como irá registrar a sua pesquisa, né, você pode pedir, solicitar que o estudante vá anotando no caderno, mas também pode ser um documento online, onde ele vai anotando, que fica mais fácil também. Um doc, para que eles possam depois mostrar o que eles vão desenvolvendo, qual foi o site que eles pesquisou também. E como você irá compartilhar a conclusão que chegou, vai ser nesse dia aqui da Expo Saúde, que é junto com o Dia da Saúde da Família, que é promovido pela Secretaria de Saúde aqui na escola, que vai ser no dia 26 do 8, do 8 não, corrigindo aqui, do 9, tá certo? Deixa eu até mexer aqui. Coloquei o mês errado. Desculpa. 26 do 9. Pronto. E aí eu trouxe aqui, por exemplo, uma tutoria que eu fiz com um estudante em uma escola que estava nesse processo para se transformar numa comunidade de aprendizagem. E aí, aqui foi como eu fiz as perguntas, né? Sobre o que você gostaria de aprender, né? Eu adequei aqui as perguntas, né? E aí ela falou que gostaria de saber sobre o forró. E aí, por que você deseja realizar ou saber isso? Ela falou porque gosta muito de música e uma vez uma irmã mais velha estava estudando sobre o tema e ela gostou. Isso foi a resposta dela um dia, mas depois eu descobri também que ela mora em Brasília e isso aqui aconteceu, acho que em 2022. E eles eram, né? Ela tem uma tradição, né? A família dela, os avós dela era daqui do Nordeste. E ela conheceu o forró, ficou sabendo que o forró era daqui do Nordeste e ela quis saber muito sobre isso, sobre o forró. Quanto tempo você acha que precisa para fazer essa pesquisa? Não. O que você sabe sobre esse assunto? Aí ela respondeu que é um estilo musical, não sei muita coisa. Quarto, quanto tempo você acha que precisa para fazer essa pesquisa? Ela falou simplesmente não sei. E como você vai compartilhar o que aprendeu? Ela também não sabia. Então, essas últimas realmente é muito de em que processo a criança está, de como a gente está organizando isso, né? Normalmente é a própria escola que está fazendo, está desenvolvendo, e vai determinar um período, um prazo para que possa ser feito. E aí aqui ela, a imagenzinha dela, eu fazia encontros online com ela, o nome dela é Leila, e eu fazia tutoria online com ela. E aí o que a gente vai fazer? Então eu esquematizei aqui pelos encontros, para que a gente possa se organizar até chegar nesse dia aqui, no dia 26. Então, no primeiro encontro, a gente vai ter a apresentação, né, a apresentação do tutor com o grupo, vai ser feita, né, as 8 perguntas, somente aquelas primeiras, para poder nortear, para poder explicar para eles o que eles vão desenvolver e como eles vão desenvolver. Então, nesse primeiro encontro, você vai saber qual é o nome da pessoa, já vai saber o que ela quer saber, e já vai ter passado, pelo menos, pelas 8 perguntas ali, para que ela possa entender o que ela vai fazer e que ela possa começar a desenvolver, né, usando a técnica de Fine. E aí, a gente tem aqui 2 dias para desenvolver essa parte, né, sabendo que cada turma vai ter um dia específico. Então, o tutor do LAPEC, da Liga, da Universidade, ela vai estar em um dos 2 dias aqui para poder ter um encontro com o grupo. No segundo encontro vai ter o desenvolvimento, de fato, da pesquisa, né, onde ele já vai ter saído aqui com a sua pergunta, ele vai ter tentado responder essa sua pergunta e vai começar a buscar ali a resposta daquilo e vai trazer para você nesse dia, no dia 11 e 12. E aí você vai olhar, ver o que ele desenvolveu, o que ele conseguiu achar de resposta. Você vai fazer uma correção ali de fluxo, né? Colocar, ver, orientar mais um pouco para que ele possa pesquisar mais, para que no terceiro encontro ele já possa ter alguns resultados dessas perguntas, né? Que ele criou ao longo do processo, principalmente da primeira. E aí a gente vai começar a fazer uma montagem do que vai ser necessário para que ele possa mostrar para os outros, compartilhar, né? Fazer essa partilha do que eles aprenderam, que vai ser nesses 2 dias, 18 e 19. Para que no dia 26
a gente possa ter um grupinho, né, para apresentar na feira da escola, que vai ser junto com a Secretaria de Saúde. Pronto. E aqui eu fiz só um resumo, um breve resumo do percurso e das perspectivas que a gente tem para o futuro, né? E destacando aqui a importância das estratégias e das parcerias. Então, a importância da escola, né, dentro desse processo, da comunidade, das metodologias que estão sendo utilizadas, porque vão dar base, né, para tudo isso que a gente está pretendendo fazer, e da UFPE, que está junto com a gente, da Unidade de Saúde da Família, que é o posto de saúde local aqui de Gilberto Freire, e da Secretaria de Saúde, principalmente do Distrito Sanitário CEP, né, que é o responsável por essa área, que está ajudando a gente nesse processo para que a gente possa alcançar os nossos objetivos com o projeto. E aí eu trago aqui que tudo isso está dando suporte, né, a esse processo que a gente está desenvolvendo ao longo do tempo. E aí, como eu mostrei para vocês, né, a gente começou em 2023, teve o projeto de implementação. Eu tenho um capítulo de livro publicado sobre como foi esse processo de implementação, né, desenvolver os primeiros estudos. Em 2024, a gente teve fortalecimento, né, essas parcerias que se agregaram, e aprofundamento do tema, no início do tratamento da comunidade, que foi extremamente importante. Isso tudo criou base, né, para publicações. Então, agora em 2025, a gente teve a primeira publicação do grupo, em um pequeno artigo científico que foi publicado em português. Ele ainda não foi aceito, mas a partir do momento que ele for, eu vou disponibilizar também. E do acompanhamento da continuidade do tratamento, porque uma das questões aqui da comunidade é que a gente tem bastante tabagismo, mas a gente ainda acredita que tem muitas pessoas que não saibam que está com tratamento e que precisa saber para buscar, para promover essa melhora, esse cuidado de si. E o que a gente espera para o futuro, em 2026, é que a gente consiga mais publicações, a gente consiga que os tutores também façam publicações com o desenvolvimento da pesquisa que eles vão desenvolver aqui na escola. A gente conseguir expandir mais para outras escolas, né? Em 2024 a gente conseguiu fazer uma primeira apresentação, a gente espera que agora em 2025 consiga também fortalecer ainda mais esse grupo, trazer outros integrantes para o grupo também, para que a gente possa levar essa apresentação para outros estudantes e outras escolas. E que a gente consiga ver, né, que o posto de saúde consiga dar continuidade ao tratamento, porque a procura está sendo muito baixa. E aí a gente vai fazer uma mobilização na escola para conseguir mais pessoas. Entregar convites para que os estudantes possam levar para casa e possa chegar nessas pessoas que são tabagistas, que estão lá, né, e não sabem o que tem no próprio posto de saúde da sua comunidade. E aí, como mensagem final aqui do nosso grupo, a gente traz, né, que o cuidado com os nossos pulmões vai muito além do combate ao tabagismo. É compreender que esse caminho não é pessoal, mas não precisa ser solitário. Nossas escolhas e ações são determinantes para mantermos a nossa saúde, a saúde de todos e a saúde do nosso planeta. Então eu faço aqui esse convite para vocês, para participar também do projeto. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo para saber mais sobre o projeto. E o pessoal, os tutores, né, que vão vir, que vão assistir essa aula que eu montei aqui com carinho, eu espero ter sido claro o suficiente para que vocês possam ter entendido o que eu trouxe aqui e que a gente possa aumentar ainda mais essas parcerias, a gente possa levar mais isso para as escolas, porque a situação atual, principalmente em relação ao cigarro eletrônico, está muito complicada, né? E aí a gente vem nesse momento, nesse trabalhozinho de formiga, trazendo a questão para que não fique só algo que nem seja tratado às vezes. Nenhuma das perguntas que a gente trouxe naquele primeiro questionário de pesquisa que a gente fez foi em que momento, né, você ficou sabendo ou escutou algo sobre o combate ao tabagismo. Muitas pessoas nunca nem souberam, assim, nunca nem foi tratada essa temática na escola, que é algo muito esporádico também, quando a gente pensa na questão do assunto em si, do currículo, em que momento a gente deve dar. Se o estudante às vezes dá aquela aula, o estudante simplesmente faltar aquele momento ali, acaba se perdendo e ele vai ter
saber e pensar, ter essa oportunidade de refletir sobre esses perigos e as consequências disso tudo. E eu percebo que desenvolvendo a pesquisa, desenvolvendo o acompanhamento, né, dos tabagistas na comunidade, os estudantes perceber essa mobilização, ele vai parar e pensar, poxa, né, tem alguém ali que está me estimulando a fazer isso, mas isso não é bom. Isso aqui é uma furada, eu não devo ir por esse caminho, né? E aí a gente abre essa possibilidade do conhecimento científico para a própria reflexão deles, né? Para que o próprio ele consiga trazer isso para si e se questionar e pensar sobre. É isso que eu espero, é isso que eu desejo e é isso que eu venho buscando ao longo desses anos para que a gente possa desenvolver cada vez mais, a gente possa expandir e trazer essa à tona, né? Essas questões, principalmente nessa faixa etária, né, do ensino fundamental 2, para que eles possam, no momento ali do primeiro contato, que ele possa pensar e dizer não. Dizer não, que eu acho que isso vai evitar até coisas piores, contatos piores, até com drogas piores, né? Enfim, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida eu estou à disposição. Obrigada.